Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho os microscópios e as unidades de medidas microscópicas. Se gostou do tema da aula, clica no joinha e se inscreve aqui no canal. Vamos para a aula de hoje. Antes da gente começar a falar especificamente do microscópio, vamos falar um pouquinho da visão do olho humano. Bom, os nossos olhos têm uma capacidade de visão muito boa. Nós conseguimos enxergar até 5 quilômetros de distância devido à curvatura do planeta Terra e também conseguimos enxergar objetos bastante pequenos, cerca de 0,1 milímetro, ou seja, 1/10 do milímetro. Abaixo desse tamanho, o olho humano já não consegue enxergar. E para isso a gente precisa de um suporte, de um equipamento que consiga ampliar a imagem e a gente conseguir ver. Nós temos dois grandes grupos de microscópios: o microscópio óptico, o microscópio eletrônico de varredura e o de transmissão. E qual é a principal diferença entre esses dois microscópios? O microscópio óptico vem de luz, ou seja, um feixe de luz ilumina o objeto, amplia e a gente consegue vê-lo. Já o microscópio eletrônico não utiliza luz. Para poder observar, enxergar os objetos muito pequenininhos, no microscópio eletrônico, ele usa um feixe de elétrons, por isso o nome. Agora vamos ver um pouquinho cada um deles. Como que é a estrutura do microscópio óptico, como que é a estrutura do microscópio eletrônico. Falei agora há pouco para vocês, gente, um geral dos microscópios, os dois tipos, o óptico e o eletrônico. Agora vamos falar um pouquinho sobre o microscópio óptico, aquele mais comum. E como eu falei para vocês, ele usa um feixe de luz para ampliar o objeto. Ele é composto por um jogo de duas lentes, uma lente ocular e uma lente objetiva. A lente ocular é aquela onde a gente coloca os olhos. E a lente objetiva é que vai focar no objeto que eu preciso analisar. Lembrando que esse tipo de microscópio, com esse jogo de duas lentes, foi inventado lá em 1665 por Robert Hooke. Antes dele, não existia um microscópio assim complexo, utilizavam-se apenas lentes de aumento. E o microscópio ele tem a capacidade de ampliar a imagem real daquilo que eu estiver examinando. Porém, o microscópio óptico ele tem um potencial de aumento bastante limitado. Chega ali no máximo 1.500 vezes o tamanho do objeto. Lembrando que esse jogo de duas lentes é o que vai combinar ali o aumento do meu objeto. A lente ocular tem um potencial de aumento, geralmente o padrão é de 10 vezes o tamanho do objeto, e as objetivas dependem. Então, existem várias objetivas no microscópio, de 3 a 4, cada uma com um aumento diferenciado. Então, o aumento do objeto é pela combinação dessas duas lentes, a ocular mais a objetiva. E aqui do lado eu tenho um esquema geral do corpo de um microscópio óptico. Ele vai ser sustentado por esse pé, onde fica em alguma bancada, em alguma mesa, um braço de sustentação, justamente a sustentação das lentes. Aqui em cima a lente ocular, que é onde nós colocamos os olhos, e os microscópios podem ter uma única ocular, que são os microscópios monooculares, podem ter duas oculares, o binocular, ou até 3 lentes oculares trioculares. Logo abaixo da lente ocular eu tenho um canhão que vai sustentar um revólver. O revólver tem uma estrutura móvel, ele consegue girar essa parte aqui para eu escolher uma das objetivas que tem nesse microscópio. Como eu falei para vocês, o aumento da ocular mais o aumento da objetiva me garante o aumento total daquilo que está sendo observado. O objeto, geralmente em uma lâmina de vidro, fica apoiado no que a gente chama de platina, ali preso. E ele pode se movimentar na platina com o apoio desse parafuso chamado charriot. Recebe o nome do cara que inventou isso, para facilitar a mobilidade, a movimentação do objeto e conseguir ter um campo maior de visão. Abaixo da platina eu tenho um condensador de luz que fica logo acima do meu feixe de luz, para a luz não entrar direto no objeto. E nesse lado aqui nós temos dois parafusos muito importantes, que são eles que vão
focar aquilo que eu quero ver. Eu tenho um parafuso chamado macrométrico, que é um parafuso que faz um ajuste mais grosseiro, um ajuste geral do foco do meu objeto. E do lado dele, ou acima, o parafuso micrométrico, que vai fazer um foco mais específico, mais fino daquilo que eu quero observar. Agora, gente, vamos falar um pouquinho do microscópio eletrônico. Diferentemente do microscópio óptico, o microscópio eletrônico vai usar um feixe de elétrons para poder ampliar a imagem daquilo que eu estou examinando. E ele é essencial para a observação de estruturas celulares, principalmente, ou estruturas extremamente pequenas. O seu potencial de aumento é muito maior em relação ao microscópio óptico. E os dois tipos que eu falei que ia comentar com vocês são o microscópio eletrônico de varredura, que é muito importante para análise superficial de corpos, seres vivos ou estruturas, e o microscópio eletrônico de transmissão, que vai fazer análise de estruturas bastante finas, cortadas com um equipamento específico chamado ultramicrótomo. E aqui eu fiz um esquema geral de um microscópio eletrônico. Ele recebe o feixe de elétrons, que vai ser condensado, tem a bobina de varredura, a objetiva que direciona esse feixe de luz, o local onde vai a amostra. E tudo isso dentro de tubos de alto vácuo ou baixo e alto vácuo. E logo abaixo as bombas de vácuo para manter esse sistema no vácuo, obviamente, e poder observar o que está ali na amostra. E a observação disso vai direto para uma tela de computador. Bom, pessoal, agora que a gente falou sobre a microscopia, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de unidade de microscopia. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o alcance da nossa visão, né, que chega lá a 5 km de distância devido à curvatura da Terra, e nós conseguimos enxergar objetos que tenham ali até no máximo 0,1 milímetro, né, 1/10 de 1 milímetro. E quando for objetos menores que esse tamanho, a gente precisa do auxílio lá do microscópio, seja ele microscópio óptico, utilizando feixe de luz, ou microscópio eletrônico, utilizando feixe de elétrons. Bom, mas como que a gente vai medir essas coisinhas, essas estruturas extremamente pequenas? Então, de acordo com o Sistema Internacional, usa-se o sistema métrico de medição. O sistema métrico utiliza o metro para medidas de distância, comprimento, quilograma para medidas de massa e segundo para medidas de tempo. Mas a gente vai focar aqui na unidade de distância ou comprimento. Então vamos lá. Se eu pegar um metro e dividi-lo em 1000 partes, eu chego no milímetro. Então o milímetro que a gente vê ali na régua é a milésima parte do metro. Ok. Se eu pegar 1 milímetro e dividi-lo novamente em 1000 partes, eu vou chegar no micrômetro, que é a milésima parte do milímetro. E para representar o micrômetro, eu uso essa letra grega, 1000, mais o m de metro. O micrômetro ainda pode ser dividido em 1000 partes. E essa milésima parte do micrômetro eu chamo de nanômetro. Símbolo mm. O nanômetro eu ainda consigo dividi-lo em 10 partes. Então, um nanômetro corresponde a 10 angstrom, com esse símbolo A, bolinha em cima. Menos do que isso já fica mais difícil de enxergar, inclusive pelo microscópio. Então, na unidade microscópica, nós utilizamos milímetro, micrômetro, nanômetro e angstrom. Mas qual dos equipamentos vai conseguir analisar objetos desses tamanhos? Começando pelo microscópio óptico, que eu falei para vocês agora há pouco, tem um potencial limitado de ampliar a imagem de um objeto. O microscópio óptico só consegue observar objetos com tamanhos em níveis micrométricos. Então eu consigo observar objetos de poucos milímetros, ampliá-los, e também de poucos micrômetros eu consigo observar no microscópio de luz, ou seja, microscópio óptico. Agora, unidades menores, por exemplo, a espessura da membrana plasmática, ou uma mitocôndria, ou um retículo, que são objetos, estruturas em nível nanométrico,
eu só consigo observar com o microscópio eletrônico, tanto nanômetro quanto em angstrom. Certinho, pessoal? Se tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora a gente vem aí para vocês 2 desafios da corujinha. E aí, muito fácil, muito difícil, razoável? Bom, a pergunta da corujinha foi: qual a principal diferença entre os microscópios ópticos e eletrônicos? Bom, eu falei para vocês que o microscópio óptico, ele utiliza feixe de luz para ampliar o meu objeto. E o microscópio eletrônico, ele vai utilizar ali um feixe de elétrons, ele não utiliza a luz, ele usa um feixe de elétrons. E aí o microscópio óptico tem uma capacidade limitada de ampliar, falei para vocês até 1000, 1500 vezes, e o microscópio eletrônico consegue observar objetos extremamente pequenos, por exemplo, a espessura de uma membrana plasmática. Agora a gente vem o segundo desafio da corujinha para vocês. Voltei, pessoal. E como é que foi esse segundo desafio? Muito mais fácil, mais difícil, mais complexo, mesmo nível do primeiro? Bom, a corujinha perguntou o seguinte: para visualizar uma mitocôndria, que é uma organela celular citoplasmática, qual dos microscópios seria ideal para isso? Bom, eu falei para vocês que o microscópio óptico, ele é limitado. Eu consigo ali observar uma célula, consigo ver o núcleo da célula, porém as organelas, pelo tamanho bastante reduzido, eu não consigo ver. Portanto, para eu observar uma mitocôndria, um cloroplasto, um complexo golgiense, o ideal é a utilização do microscópio eletrônico, já que ele tem um potencial de ampliação muito melhor que o microscópio óptico. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Se você gostou e ainda não curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus professores, ativar o sininho aqui para receber as notificações. Beijão para vocês, bons estudos e até a próxima aula.